Olá, tudo bem? Bem-vindo ao É Amanhã, um programa que fala de bem-estar, qualidade de vida e saúde. A gente quer te ver bem. Você costuma controlar a sua pressão? Um exame de rotina pode evitar a hipertensão, doença que atinge 1 em cada 4 brasileiros. Comida saudável ajuda a viver melhor. Conheça os perigos do excesso de sódio, que está presente em vários alimentos. E saiba também como passar o inverno todo longe das doenças respiratórias. 15 de junho de 2011. É amanhã. Bom dia. Amanhã começa hoje de olho na saúde. Você sabe como está a sua pressão? Esse controle deve ser feito por todo mundo pelo menos uma vez por ano. Os exames de rotina ajudam a prevenir complicações mais graves. 1 em cada 4 brasileiros sofre com a pressão alta e a maioria das pessoas não sabe que é hipertensa. Nestes casos, o diagnóstico precoce é a melhor forma de se cuidar. Por isso, não deixe de lado os exames e sempre vá ao médico. Marcel sempre tratou a diabetes, uma doença frequente na família dele. Já a pressão alta nunca havia preocupado. Ele descobriu que era hipertenso em um exame de rotina do trabalho. E junto com esse resultado veio um susto ainda maior. Marcel estava com os rins comprometidos. Foi uma surpresa, porque a gente não espera de uma hora para outra ser pego de surpresa por uma questão da saúde. O tratamento começou logo após o diagnóstico. A rotina mudou para ele e para toda a família. A alimentação e diversos hábitos foram abandonados. A gente no começo meio que fica perdido por uma questão. Infelizmente não vou poder comer isso, não vou comer aquilo. Mas a gente pensa depois que isso é benéfico para a gente. Não é uma questão de que vai ser para sempre. Não, isso é uma coisa que é uma questão de momento. A gente busca uma melhor qualidade de vida para si e para quem está próximo a nós. A família, a minha família no caso, ela aprendeu muito com isso também. Agora, na verdade, a alimentação é mais saudável, né? Tem que cuidar, tem que reduzir algumas coisas, o sal. E, na verdade, daí lá em casa todo mundo está se cuidando mais agora. Com o diagnóstico precoce é fácil manter a qualidade de vida e estabilizar a doença. Seu Osvaldo conta que a esposa também descobriu o problema por acaso. A notícia alarmou a família. A gente estava sempre acompanhando no médico, mas não sabia desse problema de rim. A gente só descobriu no momento em que o médico pediu os exames, viu os exames e ele deu essa lamentável notícia e aquilo abalou ela, abalou a gente, abalou a família toda, né? O alívio veio através da internet, quando a filha do casal achou o site da ProRenal. A partir do momento que a gente veio aqui, passou pela nutricionista, ela orientou bem, deu uns formulários para a gente poder seguir. E aí a gente aderiu, eu chamei a família e falei, daqui para frente todo mundo vai comer o que ela comer. Ninguém come nada diferente. Eu digo, nós temos que se adequar, se ajudar e ajudar ela, porque ela, o que ela vê, ela não tem noção. O que ela vê, ela vai comer. Os problemas renais podem ser causados por hipertensão e diabetes. Por ser uma doença silenciosa, ela só pode ser diagnosticada através de exames específicos. E é por isso que as consultas e os check-ups são tão importantes. É importante que cada um faça a sua parte, que possam ir ao médico, façam exames de rotina, porque muitas vezes a gente pode ser surpreendido, mas eu digo que isso é importante na vida de cada um, que cada um faça a sua parte, pelo menos vá a cada 6 meses ao médico, façam os exames, porque assim cada um vai saber como se preparar para cada ano que se passa. O certo é começar antes, cuidar, fazer os exames para acompanhar enquanto há tempo. Então tem que fazer enquanto há tempo, tem que cuidar. Para falar mais sobre as complicações da hipertensão, nós recebemos aqui no estúdio
a médica nefrologista Cida Parrali. Bem-vinda ao Amanhã, Cida. Tudo bem? Tudo. Fique à vontade. Tudo bem, Cida? Pode se sentar, doutora, obrigada, por favor. Você é médica nefrologista da Fundação Pró-Renal, que orienta as pessoas neste aspecto. E a informação é muito importante, né? A gente vê hoje isso como um ponto central, né? A pessoa que está sabendo como se proteger, como se cuidar, né? E na Fundação a gente faz justamente essa, uma das nossas funções, né? Disseminar essa ideia de que doença renal pode ser prevenida. A gente vai ver até, conversar um pouquinho talvez sobre coisas simples que podem ser feitas, né? Para prevenir a doença renal. Qual que é a relação do rim com a hipertensão? O nosso rim é um emaranhado de vasos sanguíneos. E a pressão arterial, quando está elevada, ela acaba fazendo um enrijecimento desses vasos. E no rim, isso, com o passar dos anos, pode ir comprometendo a função, pode ir retirando a função que era normal, pode ir comprometendo, e a pessoa vai tendo progressivamente diminuição dessa função renal, caindo até, às vezes, na necessidade de precisar fazer diálise, né, como foi o exemplo que foi visto ali no vídeo agora há pouco. Então, assim, esse cuidado com a hipertensão arterial é indiretamente o melhor cuidado para os rins também, né? Porque a gente vai estar prevenindo uma das causas principais de problemas renais aí na sequência. Agora, doutora, é uma doença silenciosa a hipertensão, né? Como descobrir? A hipertensão arterial é um dos problemas na essência dessa doença, é justamente o fato de que ela não causa muitos sintomas. E um alerta que quando a pessoa acha que está com a pressão alta porque tem dor de cabeça ou está com algum outro sintoma, palpitação, alguma coisa assim, o organismo está pedindo socorro. Dor e esse tipo de sintomas são pedidos de socorro do organismo. Então, assim, se a pessoa está obesa ou se tem histórico de hipertensão na família, é bom, mesmo que não tenha nada disso, medir pelo menos uma vez por ano a pressão arterial. Depois dos 40 anos, a gente está muito mais sujeito a ter pressão elevada, né? Mesmo sem ser obeso ou ter outros problemas de saúde. Então, a gente aconselha que, para prevenir e evitar essas complicações, a pessoa tem que saber precocemente. Então, a medida uma vez por ano, pelo menos, né? Buscar o atendimento, buscar o conhecimento. Esperar aparecer sintomas não é uma boa estratégia, porque a gente está chegando tarde demais, o paciente não está ouvindo ou está ouvindo muito tarde o alerta do próprio organismo, né? Então, assim, como é uma doença silenciosa, se está acima do peso, se é de uma família onde tem pessoas com pressão alta, se tem uma profissão estressante, né? Se é uma profissão agitada ou muito cheia de turbulência, deve ficar de olho. Evitar cigarro, evitar o álcool, que são coisas que juntas, todas elas juntas, acabam fazendo um panorama melhor para a saúde e evitando a hipertensão arterial. E aqueles aparelhinhos que a gente tem digitais de medir em casa, eles ajudam? Na minha visão pessoal, eles ajudam, porque é uma maneira de o paciente, mesmo longe das consultas, ter uma noção de como é que a pressão está indo, né? Entre uma consulta e outra ele pode saber. Uma coisa que a gente pede que as pessoas façam é que tenham o cuidado de, pelo menos também uma vez por ano, aferir esse aparelho. Não é simplesmente comprar e deixar lá, né? E ir medindo de vez em quando. Ele pode desregular com o tempo. Então é bom que seja comparado com a pressão que está sendo vista no médico, com o aparelho padrão, né? Que é uma das maneiras de saber se ele está bem ou não. Tem pessoas que às vezes estão com a pressão desregulada, aquele aparelhinho não está dando, não está mostrando que a pressão está alterada assim, a pessoa fica relativamente tranquila, o que é muito mal. Então a gente pede que a pessoa faça esse acompanhamento, se tem um aparelho em casa, mas continue indo ao médico, fazendo a sua medicação e procurando, ficando de olho para ver se o seu aparelho não está desregulado, né? Qualquer médico pode dar uma verificação rápida nisso e indicar a manutenção. E não pare a medicação quando a pressão estabilizar, né? Isso, então esse é um cuidado que a gente procura passar para todo mundo, que assim, se eu vou ao médico, meço a minha pressão e a minha pressão está normal e eu utilizo medicação, a minha pressão está normal porque eu estou utilizando a medicação. Então, a gente pede que o paciente hipertenso mantenha a sua medicação. Não existe a palavra cura para a hipertensão. Tem pessoas que podem controlar só com dieta ou outras medidas simples. Mas a pessoa que está em medicação tem que lembrar que, muito possivelmente, ela vai ter que manter essa medicação por um longo tempo. Então, não parem a medicação, mesmo que a pressão aparentemente esteja normal, ela deve estar normal pelo uso correto da medicação e que mantenham-se sempre indo às consultas médicas para verificar com o médico se é necessário continuar ou se eventualmente pode ser parado, né? Vamos reforçar então, doutora, quais são os exames de rotina que não podem faltar? Os exames de rotina, então, pelo menos uma vez por ano, a aferição à medida da pressão arterial, né? Para quem é hipertenso,
para evitar alguns outros tipos de complicação, a gente tem que, pelo menos uma vez por ano, fazer um exame de urina, né, que já mostra precocemente se os rins estão sendo alvo, se os rins estão sendo danificados pela pressão elevada. Um outro exame bastante simples é a questão da creatinina no sangue. É um exame colhido como qualquer outro exame de sangue, bem simples e rápido. E para as pessoas hipertensas, entra em jogo também uma avaliação do outro risco, que é o risco cardiovascular, que daí é a realização eventual de eletrocardiograma, verificação de outros testes, assim, para se saber como o coração também está sendo afetado pela pressão, além do rim, né, como a gente comentou. Doutora, a gente vai colocar na tela os seus contatos de telefone, de e-mail, para eventuais dúvidas. E uma última mensagem, que eu acho que é importante a gente dizer também, num cuidadinho básico em casa, atividade física e redução de sal na alimentação ajudam? Isso, a gente pede para reduzir o sal e um alerta para as donas de casa, né, para as pessoas que fazem comida rapidamente, tem que aprontar tudo, evitem de usar qualquer condimento ou tempero que vem em saquinho, cubinho, pó, porque isso dá um certo sabor, mas dá uma grande elevação na pressão arterial. Um cubinho desses de tempero tem uma quantidade enorme de sal, uma quantidade abusiva. O melhor para a nossa pressão arterial é uma dieta o mais natural possível, evitando alimento muito processado, embutidos, alimentos conservados no sal, porque a pessoa esquece que isso vai acabar elevando a pressão arterial, né? Então a dieta o mais saudável possível, mais natural possível. Tá certo, obrigada pela sua participação aqui no Amanhã, doutora. Obrigada. A gente conversou com a médica nefrologista da Fundação Pró-Renal, doutora Cida Parrali. E no próximo bloco a gente conversa sobre o excesso de sódio na alimentação. E reforça os cuidados que você deve ter com a saúde no inverno. Antes, veja a previsão do tempo para hoje. Em Curitiba, a máxima de 21 graus e mínima de 9. Paranaguá, máxima 24, mínima 18. Londrina, máxima 23, mínima 12. Maringá, máxima 24 e mínima de 12 graus. Cascavel, máxima 24 e mínima de 9. Foz do Iguaçu, máxima 25, mínima 11. Ponta Grossa, máxima 21, mínima 2. E Guarapuava, máxima de 21 e mínima de 7 graus.